Nós vamos falar sobre o eco, que é um fenômeno sonoro, né? Então, um fenômeno sonoro conhecido como eco, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala e tem alguém muito próximo, a gente vai escutar o som direto. O que a gente chama de som direto? Então, o que essa moça está dizendo no ouvido desta moça aqui, certo? E isso que ela falou e entrou no ouvido dela, como a distância entre elas é pequena, a gente vai chamar de som direto, certo? Vamos em frente. Acontece que o eco, ele é um fenômeno que acontece quando quem emite uma onda sonora vai estar a uma distância muito grande de um obstáculo, então a distância é grande, tem que ser uma distância grande. Aí eu tenho um obstáculo, certo? Na hora que eu emito o som é uma onda que vai se propagar, quer dizer, ela vai caminhar, né, no ar, ou na água, ou num outro meio qualquer, ela bate no obstáculo e depois ela retorna, ela reflete. Então, o eco, ele é devido à reflexão de quem? Do som. O que a gente chama de reflexão, então, é quando a onda ela vai bater no obstáculo e vai voltar na fonte, na origem, certo? E aqui tem uma observação, né? O eco, como a distância percorrida vai ser uma distância grande, ele vai chegar no ouvido da pessoa depois do som direto, porque o som direto, ele é quando tá perto, quando tá longe a gente tem o eco. O eco verdadeiro, ele é uma única reflexão do som. Então, quando a gente emite um som, ele bater uma única vez no obstáculo e voltar, a gente vai ter o eco verdadeiro. Porque muitas vezes podem haver várias reflexões. Reflete, reflete. Aí esse não é chamado eco verdadeiro. Outra coisa é que, como é som, ele é medido em decibéis. O som, quando a gente emite um som, ou qualquer fonte emite o som, esse som ele vai bater em vários lugares e, em parte, ele já vai ser absorvido. Então, a quantidade de decibéis do eco, né, a intensidade sonora é sempre mais fraca do que a fonte emissora, porque já houve uma absorção da energia do som. Os ecos podem ser desejáveis, quer dizer, por que ele é bom? Porque os radares usam os ecos, né, para poder funcionar. Eu já vou falar de um radar muito especial que é o morcego. Peraí. O eco também pode ser indesejável no caso das linhas telefônicas, esse negócio do som refletir. Se você ficar escutando o som e mais alguns ruídos, o som novamente, vai atrapalhar o que você está escutando. Então, nos aparelhos, nos sistemas telefônicos, o eco não é bom, porque ele atrapalha o que a pessoa vai estar falando e o que o outro vai estar ouvindo. Gente, ó, esse slide aqui ele é muito importante. Primeiro, eu gostaria que vocês entendessem que para haver eco, a diferença entre o som que você vai fazer e o que você vai escutar tem que ter um tempo de 0,1 segundo no mínimo. Se o tempo for menor, o que é menor que 0,1? Por exemplo, 0,01. Aí eu só percebo o som direto. Então, para distâncias pequenas, eu e uma parede bem pertinho de mim, eu, por exemplo, e a mesa que está na minha frente, a cadeira que está na minha frente, eu não ouço eco. Para eu perceber eco, tem que ter esse mínimo intervalo de tempo. Então, olha aqui embaixo, ó, o ouvido humano só pode distinguir dois sons
No caso, o eco, né? Você fala e depois você escuta de novo o que você falou, se o tempo for esse. Nesse segundo pontinho aqui, eu queria que você lembrasse essa fórmulazinha aqui, ó. Eu vou usar essa fórmula aqui. V é igual ΔS sobre ΔT. Esse D, essa letrinha D, também é o ΔS, é a distância sobre ΔT. O que vocês vão imaginar aqui? Vocês vão imaginar o seguinte, ó, a velocidade do som no ar é essa, 340 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade do som no ar, tá? É essa velocidade. E o intervalo de tempo, segundo experimentos mostram, a pessoa escuta um som e distingue do outro som se o intervalo for de 0 a 1 segundo. Então, para achar o ΔS nessa expressão, ou distância, né, letra D, você tem esse valor e esse valor, o ΔT está dividindo e vai passar multiplicando. Então, dá uma multiplicação da velocidade vezes o ΔT. Por isso que nós temos isso aqui, ó. Olha lá, distância 340, o tempo 0,1. Para achar essa distância, o que eu faço? Multiplico esses dois valores. Quanto deu? 34 metros. Quer dizer, para que eu ouça o eco, no mínimo, o som vai ter que fazer o quê? Percorrer 34 metros. Acontece que o som, para haver eco, o som, ele vai ter que ir, olha lá na parede, no lugar desenho, tem que ir, e depois o som tem que fazer o quê? Voltar lá no ouvido da mulher. Tem que sair da boca e voltar no ouvido. Como são 34 metros no total, o que eu faço? 34 metros dividido por 2 vão dar 17 metros. Para que o eco, o fenômeno eco aconteça, eu perceba, a distância entre o emissor, a pessoa que faz que emite o som, e o obstáculo, parede, montanha, tem que ter 17 metros ou mais. Se tiver menor distância que essa, distância for de 15 metros, 12 metros, não há eco, certo? Olha no desenho de baixo aqui que eu coloquei, ó, a distância para haver eco tem que ser, ó, maior que 17 metros. Menor, só o som direto, tá bom? Vamos em frente. O eco é importante, vejam bem, o eco ele é muito importante porque por conta da ecolocalização. Então, no caso aqui, a orca é um golfinho, né, gente? A orca é um golfinho gigante. Então, ela emite o som. Na hora que tem um cardume de peixes, o som vai, volta e ela percebe. Então, serve para ela localizar cardumes. Os morcegos, eles gritam o tempo inteiro. O morcego, quando ele grita para quê? Tanto para ele não bater a cabeça em algum lugar, porque ele é cego, quanto para capturar, né, o alimento dele. O som bate, volta, ele sabe que ali tem alguma coisa. Paredes também, no caso do morcego, essa questão do radar do morcego, né? Por isso que ele tem a orelha compridinha, ela movimenta muito para ela capturar todos os sons. Quando ele grita, e ainda bem que a frequência que ele emite é tão alta que nós não podemos ouvir, lembra da faixa de audição? Tá fora, graças a Deus, a gente não ouve ele gritando, mas ele grita. E esse som é refletido, né, por obstáculos. Quando ele grita, se o som não voltar no ouvido dele, ele sabe que aquele lugar está vazio, está aberto, então ele pode voar à vontade, certo? Então é para ele também não bater a cabeça. Aqui a gente tem os golfinhos, né? Eu falei da orca, mas qualquer golfinho. As baleias também usam essa questão da ecolocalização, tá? Submarinos usam o som emitido para evitar obstáculos, icebergs.
as partes inferiores, por exemplo, você vê uma ilha, mas a parte de baixo é mais larga, o submarino pode bater nela, né? Os navios, quando eles querem fazer prospecção de petróleo ou saber profundidade de determinados lugares, relevo, para fazer aquele mapa que utiliza, ele usa na realidade o som para depois transformar esse som em imagens gráficas para saber o relevo do fundo do mar. Barcos de pesca podem utilizar também para achar cardumes, essa questão da ecolocalização, certo? Sempre o som é emitido, ele bate e volta, né, na fonte que foi a emissora para verificar se tem alguma coisa lá. Agora nós vamos falar esses probleminhas aqui, ó. Então, para não ficar muito comprido, vamos lá, ó. O sonar é um aparelho capaz de emitir ondas sonoras na água e captar ecos, ondas refletidas, né? Por que que o eco acontece? Sempre por causa da reflexão, é o fenômeno. Aí fala, sabendo que o sonar de um submarino, então tá lá, o sonar do submarino recebe ondas refletidas pelo casco de um navio. Então, o que que o submarino fez? Ele emitiu uma onda. Emitiu uma onda. 6 segundos depois, aí a onda bateu no casco do navio e voltou no submarino. O tempo gasto foi de 6 segundos. 6 segundos é o tempo, certo? Então, é lógico aqui que foi 3 segundos para subir, 3 segundos para descer, mas vamos em frente. Fala que a velocidade de propagação do som no mar, na água é mais rápida, lembra? As moléculas estão mais juntas do que no ar, então a velocidade é muito maior no mar. Aí isso aqui é a velocidade, nós já sabemos, para calcular a distância entre o submarino e o navio, porque então toda a ecolocalização se baseia no princípio de calcular o quê? Distâncias, né? Então nós temos V ΔS sobre ΔT. O ΔS, nós já comentamos agora mesmo, que é velocidade vezes ΔT. Ó, o ΔT está dividindo, passa multiplicando, certo? Ó, passou multiplicando. Então, ficou V ΔT. Então, ΔS, gente, como é que ele vai ser? Ó, qual que é a velocidade? 1520. E o ΔT é 6. Então, ΔS é só multiplicar 1520 vezes 6, que vai dar 9.120 metros. Acontece, gente, que esses 9.120 metros, ó, 6 segundos foi para o som subir e descer. Olha lá na figura, os 6 segundos foi o total, não foi o tempo total? Então, o que que eu vou fazer com essa distância aqui? Dividir por 2. Se eu quisesse também, eu podia ter usado só 3 segundos, que eu já achava a resposta direto, tá? Então, olha, 9.120 dividido por 2, que seria a distância para ir e voltar, vai dar 4.560 metros. Essa é a distância que vai separar o submarino do navio. Essa distância aqui é uma distância de 4.560 metros, certo? São 4.560 metros para o som emitido pelo submarino subir e depois 4.560 metros para voltar de volta para o submarino, tá? Vamos em frente. E vamos lá, ó. O alpinista ouviu o eco do seu grito. Então, ele gritou, bateu na montanha, depois, aí, voltou para dentro do ouvido dele, né? Lógico que, ó. Para esse som ir e voltar, o tempo foi de 3 segundos, certo? A velocidade do som no ar, como eu disse a vocês, costuma ser em torno de 340 metros por segundo, tá? Aí vocês já sabem que se pede a distância,
Lá no slide anterior, ΔS, já vamos direto para não ficar longo o vídeo, é velocidade vezes o tempo, não é isso? Então, a distância, se quiser colocar a letra D, pode. É 340 vezes 3 segundos. Só que 3 segundos, ó, o alpinista, ele vai ouvir. Então, quer dizer, ele emitiu o som e vai chegar nele de novo, é para ir e voltar. Então, ΔS, 340 vezes 3, dá 1.020 metros. O que são esses 1.020 metros? É a distância para ir e voltar. Então, o que eu faço com essa distância? Divido por 2, para saber só a distância entre o homem e a montanha, que é uma distância só, não são duas, né? Isso daqui vai dar quanto? Vai dar 510 metros. Olha lá, ó. Essa distância que separa o alpinista da montanha. É 510 metros para o som ir e 510 metros para o som voltar, tá bom? É isso daí.